Então, pessoal, boa tarde, boa noite, né? Bom dia. Enfim, eu vou falar um pouquinho sobre resposta inflamatória, tá? Processo inflamatório, né? Então, vamos começar, tá? Qualquer coisa, é, entra na página, clique no sininho, tá? E curta o vídeo, ok? É, Digamos, então, eu vou falar um pouquinho da resposta inflamatória, tá? Que é aquele processo que nós acompanhamos, né? Que quando, por exemplo, nós machucamos, quando vem de fatores exógenos, né? De fora, ou seja, de fora, a gente se machuca e não cuida bem daquele lugar, né? Aí aparece uma vermelhidão, um inchaço, o local fica um pouco mais quente, né? Calor, enfim, esses processos inflamatórios. Claro que eu não vou falar tudo, mas eu vou falar alguma coisa do que acontece nesse processo inflamatório. A inflamação também pode acontecer sem fatores exógenos, né? Pode acontecer de maneira endógena. Mas enfim, vamos lá. Então, né, a resposta inflamatória, né, ela tem a participação de uma coletiva de uma série de elementos. Então, muitos componentes, né, ali associados e funcionando coletivamente, né, promovem a resposta inflamatória. Que mediadores inflamatórios são esses, né? Que processos são esses, né? São as citocinas, as quimiocinas, os fragmentos do sistema complemento e as aminas vasoativas. Eu vou falar mais adiante sobre esses fatores, tá? E basicamente quais são as células, né, que participam, participam desse processo inflamatório, né? Através desses mediadores inflamatórios que sintetiza, que secreta, enfim, são os macrófagos e os mastócitos, tá? É, Pertencentes ali à resposta é, é, inflamatória e também ao processo, né, a imunidade inata, né? Que é a primeira resposta do nosso corpo, certo? A primeira resposta do nosso corpo a algum patógeno, né? Ou algum agente ali que invasor, né? Agente patogênico, enfim, né? Ou alguma partícula, ok? Estranha ou não ao nosso corpo, né? Que a gente pode ter doenças autoimunes aí, enfim, outras coisas. Então, vou falar um pouco das citocinas. Elas abrangem aí, né, um repertório muito vasto, né? Tem um grupo muito heterogêneo de proteínas ali solúveis, né, no plasma sanguíneo, ou solúveis ali no citosol da célula em questão, né? São solúveis, ou seja, são solúveis ali naquela mistura ali de água, né? Água e componentes presentes nessas células. São produzidos por diferentes tipos celulares, ok? Vários tipos celulares produzem essas citocinas, tá? É, e elas são sintetizadas, né? Lá no, é, assim, elas são sintetizadas, mas elas são sinalizadas para serem, né, produzidas lá no núcleo, né? E são sintetizadas por transcrição gênica, tá? E isso ocorre a cada ativação celular transitória. O que isso quer dizer? É, a cada, como eu disse, a cada fator, né? A cada, nem fator, a cada agente exógeno, a cada agente endógeno
a cada estímulo, vamos dizer assim, a cada estímulo promovido, há essa ativação celular transitória, através, né, através de transcrição gênica. E elas são rapidamente secretadas, né, após essa produção. Então, elas são produzidas na célula, né, passam pelas organelas, etc., aquelas coisas todas de biologia celular, né, passa pelo núcleo, transcrição, né, então passa pelo núcleo, depois vai para o retículo endoplasmático granular, passa pelo complexo Golgiense e passa por vesículas, né, secretórias que vão lá na membrana plasmática, certo? E são secretadas das células, né, postas para fora da célula, isso tudo de maneira rápida, tá? As toxinas são mediadoras e reguladoras de todos os aspectos das imunidades inata e adaptativa, tá? Então, a primeira resposta, né, nossa primeira resposta, que é a imunidade inata, e as nossas respostas posteriores, caso a imunidade inata, a primeira resposta não surta um efeito desejado, né? Caso isso não ocorra, né, aí recorre-se à imunidade adaptativa, né, processos posteriores à imunidade inata, tá? No genoma humano, mais ou menos ali, né, aproximadamente 180 genes que codificam as toxinas, e a nomenclatura das toxinas, né, elas estão atreladas à atividade biológica, né, e um número ali, né, pode ser um sufixo, tá? A gente vai ver alguns exemplos na prática aqui. Então, vamos seguir. Cara, por exemplo, ó, interleucina, né, 1, certo? Outro exemplo aqui, ó, interferon não, isoleucina 10, ok? Então alguns exemplos, tá? Então, nota que aqui nós temos as quimiosinas, que eu também vou falar posteriormente. Então, as quimiosinas estão categorizadas, né, também como citosinas. O que eu quero dizer? Todas as quimiosinas são citocinas, mas nem toda citocina é uma quimiosina. Entendeu o que eu quis dizer? Tá? Eu vou até aproximar um pouquinho aqui a câmera para que vocês possam ver melhor. Tá? Então, ó, nós temos aqui fatores de necrose tumoral, né, que são produzidos ali pelos macrófagos e linfócitos B, certo? Tem os alvos celulares, né, e alguns efeitos biológicos, né, tá presente na inflamação, na coagulação, certo? O alvo é o endotélio, né, são as células do endotélio, certo? Enfim, né, então aqui vocês podem dar pause e olhar, né, algumas das citosinas, né, a ocultação de algumas citosinas, tá? De maneira geral, tá, galera? Então, o que eu queria dizer aqui, de fato, assim, é que todas as quimiosinas são citosinas, mas nem todas as citosinas são quimiosinas, tá? Ok. Vocês vão entender depois o porquê que eu disse isso, né? Cada um tem a sua... Elas têm funções específicas, mas enfim, depois eu explico com mais calma. Então, algumas das propriedades gerais das citosinas, elas podem atuar vamos lá, elas podem atuar em diversos tipos celulares. Isso já foi dito em alguns slides anteriores. Mas olha aqui, uma única citosina, né, ela pode assumir diversos papéis, diversas funções, certo? E isso, essa multifuncionalidade de uma única citosina pode apresentar
também diversos efeitos biológicos, tá? Então, os efeitos biológicos estão atrelados à funcionalidade dessa citosina, tá? Várias citosinas podem exercer uma mesma ação, tá vendo? Como é um grupo muito heterogêneo, né, de macromoléculas, de proteínas, né? É um grupo muito heterogêneo, então é passível de ter todas essas propriedades gerais, né? Que pode atuar em diversos tipos celulares. Uma única citosina pode apresentar múltiplos efeitos biológicos. Várias citosinas, né, podem apresentar uma mesma ação. Uma citosina pode estimular ou inibir a produção de outras, certo? Né? E podem antagonizar uma às outras ou produzir efeitos aditivos ou sinérgicos. Ou seja, o que isso quer dizer? Uma citosina, ela pode inibir, antagonizar, ou se a outra ativa, ela inibe, né? Ou se uma inibe, ela ativa, ok? Ou produzir efeitos aditivos e sinérgicos. Com isso, né, é, ela pode potencializar o efeito de uma outra citosina. É isso que está querendo dizer aqui, entendeu? Trabalhar em conjunto, potencializando o efeito de uma outra citosina, entende? Também. Justamente por ser um grupo heterogêneo. Isso tudo aqui, essas propriedades gerais, estão atreladas, né, àquela afirmação feita lá nos slides iniciais, em que as citosinas é um grupo muito heterogêneo, ok? E a ação dessas citosinas, elas podem ser na mesma célula que a produziu, né? Uma célula produziu a citosina, então a citosina pode agir ali naquela célula na qual ela foi produzida. Ela pode agir uma célula ao lado, não é? Adjacente, né? E pode ocorrer sinapses imunológicas. Que é isso, né? Uma célula T, por exemplo, pode secretar uma citosina no sítio de contato com aqui esse APC é o que? Célula apresentadora de antígeno. Entende? Então, é o que está querendo dizer aqui, em algumas respostas imunes, né? Especialmente lá na resposta imune adaptativa, essas células T, muitas vezes chamadas de células T auxiliares, ok? Elas podem secretar essa citosina ali no sítio de contato dessas células que apresentam antígeno. Essas células, elas aderem, né? Introduzem um corpo estranho, um antígeno, né? Um fragmento de algum patógeno, ou então algum alergeno, enfim, alguma substância alérgica, ok? E e expõe, né, esse fragmento, ok? Então essas células T entram em contato com essas células apresentadoras de antígeno, certo? E secretam essa citosina no lugar onde há esse contato com as células apresentadoras de antígeno. Isso eu vou falar em outro vídeo, tá? Mas isso é chamado de sinapse. Sinapse é ligação, né? Sinapse é o local de ligação mesmo. Sinapse significado da palavra sinapse, ok? Então, e pode apresentar uma ação endócrina. Então, endócrina agem mais ou menos como jogam essas citosinas podem agir parecido como os hormônios agem, né? Que são produzidos e lançados na circulação, certo? São produzidos em grande quantidade e lançados na circulação para atuar em um lugar mais distante, tá? Alguns hormônios também têm essas ações endócrinas, ok? Muito presentes em glândulas, ok? Mas é isso.
Então, as citosinas elas apresentam, como eu disse, como ela é um grupo muito heterogêneo, ela apresenta diversas funções, certo? Funções essas que podem ser de mediação e de regulação da imunidade inata, né? E as células que produzem essas citosinas podem ser células dendríticas, que são células ali do sistema imune, que se especializaram, tá? Depois eu explico com mais calma, mas são células do sistema imune que se especializam e se alojam ali nos tecidos do nosso organismo, tá? Com uma dada função, depois eu falo com mais calma. Os macrófagos também, né, e os mastócitos também são células ali do sistema imune, tá? Elas impulsionam, né, e com isso, elas impulsionam o processo de inflamação, elas começam, né, elas potencializam ou começam ali o processo de inflamação e contribuindo, assim, contribuindo para a defesa, né, das infecções virais, certo? Tá, também, né, virais. Também bacterianas também, tá? Enfim, aqui, por exemplo, das infecções virais. E de outros organismos, né? Outros organismos também, tá? Bacterianos, protozoários, enfim. Tá? Elas também participam na imunidade adquirida, como falei, né? Das células T helpers, ou em português, né? Células T auxiliares. Tá? E isso promove a regulação, né, das respostas imunológicas e ativação, diferenciação das células T e B, dos linfócitos, tá? Os linfócitos T e B. Célula T é também chamada de linfócito T, ok? Também atuam como fatores de crescimento para hematopoiese. Hematopoiese é justamente a diferenciação vamos dizer, de células tronco ali presentes na medula óssea para células mais maduras, tá? De maneira bem resumida, né? No caso, hematopoiese, né? Hemato, né? Das células ali presentes na medula óssea, ok? Então, é justamente o que eu tô falando aqui, né? Regulação da geração de diferentes tipos celulares do sistema imune e seus propulsores na medula óssea. Esses seus propulsores, como eu falei, são células tronco, tá? Só que cada célula tronco ali, em dado grau de diferenciação, vai apresentar já uma certa maturação. Eu estou querendo dizer, os tipos celulares que elas vão formar vão ficando mais restritos até elas formar numa célula madura. Eu vou esquematizar isso melhor em outros slides, mas tenham isso em mente, tá? Aqui, já veio, no próximo slide. Ótimo. É o que eu quis dizer, ó. Célula tronco aqui. Até aqui pode ser considerado células tronco, tá? Mas, como eu disse, essa célula tronco aqui, ela pode gerar todo esse tipo celular, né? Que provém dessa célula tronco aqui. Vamos dizer assim, não é pluripotente, não, mas é uma célula tronco, pode dar origem a diversos tipos celulares. Que diversos tipos de celulares são esses? Estão aqui no final, tá vendo? Tá? Enfim, mas aí ela se diferencia mais. Se diferencia, né, pelos progenitores multipotentes. Quando fala multipotente, é a potencialidade dele de diferenciar em outras células, tá? Então, aqui, como você pode ver, ó, multipotente. Por quê? Porque esse progenitor pode dar origem a essas duas células aqui, que dão origem a outros tipos de celulares e que chegam até as células maduras. Então, esse aqui, ele é menos
ele é menos potente, vamos dizer assim, do que esse, né? Essa célula aqui, esse progenitor mieloide comum, ele é menos potente do que essa célula tronco, mas também é uma célula tronco, vamos dizer assim, menos potente, certo? Menos potente, tá? E esse progenitor mieloide vai dar origem, né, a essa outra célula multipotente aqui, ok? Que vai dar origem a esses 3 tipos celulares aqui, são os precursores comprometidos, né, chamados precursores comprometidos. Ainda são células que não apresentam sua diferenciação completa, não estão maduras ainda, tá? Então, vamos dizer assim que sejam células troncos, né, mais diferenciadas do que essa e menos diferenciadas do que essa, ok? Menos diferenciadas do que essa, porque essa aqui pode dar origem, por exemplo, a esses 3 tipos celulares. Essa aqui já começa a funilar, tá vendo? Tá vendo? Aqui já começa a funilar, tá? Mas ela ainda não está madura, né? Enfim, passando daqui, já forma, né, os blastos, que são células já quase amadurecidas, quase maduras, vamos dizer assim, mas ainda no estágio inicial, tá? Normalmente, célula que assim, com essa característica que eu falei, são chamadas de blastos, tá vendo? A maioria, proletoblasto, carioblasto, né? Normalmente, tá? É chamado de blasto. Normalmente, ok? E aqui já tá quase, né? Tá no estágio maduro, já quase pronta para elas exercerem suas funções, tá? Algumas quase prontas e outras já prontas. O eritrócito já está pronto, certo? No caso do monócito, ele se especializa, né, em mais um tipo celular que eu vou falar mais à frente. Mas aqui ele já está, né, quase pronto, certo? No caso do monócito. Toda essa historinha que eu contei de maturação, quem é responsável por essa maturação? Justamente as citocinas, tá? Note que são diversos tipos de citosina. Como eu falei, é um grupo bem heterogêneo, certo? E umas, ó, ela, vamos dizer assim, ela promove a maturação de, por exemplo, a interleucina 5 promove a maturação de progenitor mieloide comum, né, a uma célula mais diferenciada. Desculpa, tá, galera? Mais diferenciada, certo? Mais diferenciada, né, que são os precursores comprometidos. Aí, ó, a mesma interleucina, tá vendo? Presente ali na medula. Também promove, certo? A maturação desse tipo celular aqui, já para eosinófilo, certo? Eu causei um destaque aqui para o monócito, que eu vou falar bastante do monócito nesse vídeo. Note que ele é uma célula mieloide, tá vendo? É mieloide, todas essas que estão aqui são mieloides. É chamado de mielopoiese, né? Então, ou seja, né, é a maturação de células progenitoras mieloides através, né, de um progenitor lá, né, de uma célula multipotente, certo? Em comum, tá vendo? Comum a todas essas células aqui já maduras. E nós temos essas células mieloides e esse tipo celular, né, sistema imune, né, nós temos as células linfóides, né, que aqui não entra em questão nessa gravura, né, mas vão dar origem lá aos linfócitos, os linfócitos T e linfócitos B, tá? Que aqui não está especificado. Ok. No tocante à diferenciação do monócito, nota que as interleucinas responsáveis pela maturação, tá, do monócito, né, a gente pode ver, ó, é a interleucina 3, tá? O fator
Aqui é fator de crescimento, fator estimulante de colônia, desculpa, tá? Fator estimulante de colônia de grânulo, monócito, acho, ou macrófago, algo do tipo. É macrófago, né? De granulócitos macrófago, ok? Pode botar monócito também, tá? Então, né, interleucina 3, interleucina 3, 6, interleucina, aí aqui no caso, aí serve para cá, né? Ó, o mesmo aqui, esse fator, né? Fator estimulante de colônia granulonócito. Nós temos aqui essa outra citosina, e se eu não me engano, eu vou ficar devendo o nome dela, fator, fator, eu vou botar na correção, galera, o nome dessa aqui, tá? Mas é uma citosina, né, que promove a especialização, né, a diferenciação desse progenitor multipotente para esse precursor comprometido. Aí nota que eu grafei aqui, que isso aqui, né, é importante, vamos dizer assim, chegando nos estágios finais, né, da diferenciação do progenitor mielóide comum até o monócito, né? Então, nós temos aqui o fator estimulante de colônia de monócitos, ou seja, a citosina responsável lá na medula óssea pela maturação, pela diferenciação de células tronco, de células multipotentes a monócito, é o fator estimulante de colônia de monócito, certo? Né? Então, quando é produzido esse fator lá na medula óssea, essa célula, esse progenitor, né, já é um sinal para que esse precursor de comprometido se diferencie para monoblastos e, né, consequentemente, para monócito, tá? Esses dois, né, dessa aqui para cá, ok? E daqui, deixa eu só dar uma aproximada aqui nessa gravura. Vou dar uma aproximada. Note, isso aqui é uma ilustração, né, de um corte da medula, ok? Um corte da medula, tá vendo aqui, ó? Fez um corte transversal, né? Um corte aqui transversal, se eu não me engano é um corte, longitudinal, né? Cortou transversalmente aqui, né? E um corte aqui também, né? Longitudinal, né? Em relação ao osso. Aí note que aqui tem a medula óssea, né? Marcada aqui, e fez um aumento. Aqui do aumento você pode ver, tem uma estrutura, né? Alguns consideram como órgão, outros tecido, né? Alguns consideram como tecido, outros não. Mas o fato é que a medula, né? Ela é bastante vascularizada, né? Então nota que aqui tem o estroma da medula, ok? Aqui tem o seio central, então nós temos os seios venosos, né? Artéria radial, artéria nutriça, enfim. E nos seios venosos, minha galera, tá? Nos seios venosos, nós vamos ter, tá? Deixa eu só diminuir aqui, todos esses tipos celulares esquematizados aqui, tá? Vão estar todos presentes aqui, todos, tá? E como é que é o estímulo para diferenciação, né, daquela gravura? É através das citosinas responsáveis, né, pela maturação, tá? Então, elas são secretadas, né, pelas próprias células, e elas maturam aqui, como vocês podem ver. Quando elas estão prontas para cair na corrente sanguínea, nota que esse seio venoso, né, ele é
muito fino, tem uma camada só de célula, tá vendo aqui, ó? Aqui no endotélio dele, vamos dizer, né, desse vaso, o endotélio, só um endotélio, tá? E é, como apresentou uma camada, tá? Essas células conseguem passar por esse espaço aqui. Por exemplo, aqui no exemplo está um neutrófilo. Mas vamos pensar no monócito. Né? Aqui não tem um monócito, mas poderia ser um monócito. Entende? Um monócito. Aqui já é formado, né, depois da maturação lá aqui, a maturação lá da célula-tronco, né, dos progenitores multipotentes até os precursores tardios e formas maduras, né, que no caso o monócito é isso. Aqui está neutrófilo, tá, mas eu estou especializando aqui o monócito. O monócito sai, certo? E cai na corrente sanguínea, tá? Cai na corrente sanguínea. Então eu estou explicando, cai na corrente sanguínea. Tal como eu falei, aqui ó, nós temos o processo de monocitopoiese, a formação monocitopoiese, a maturação do monócito ali na medula óssea, ok? Então ele cai no sangue e vai até o tecido. Qual tecido? O tecido que tiver ali a injúria, né? Que tiver ali o dano, que tiver ali o processo inflamatório, enfim, ok? Isso também acontece com mastócito, ok, galera? Não está representado aqui, mas tinha que ter mais mastócito aqui também, tá? Mas enfim, tem uma nossa, dá para explicar. Então, ó, no tecido, tá? Lá no tecido, quem promove esse recrutamento de monócito, né? Da corrente sanguínea protegida. São essas interleucinas aqui, tá? E esses produtos, vamos dizer assim, né? Esses padrões aqui. PAMP, né? Padrão molecular associado a patógeno, né? Se algum patógeno entrou e foi fagocitado, né? Ele vai apresentar alguns padrões ali, ok? E padrões moleculares associados a dano, né? Eu vou falar mais sobre isso. E essas interleucinas aqui, ok? No tecido. Também estão presentes lá no tecido. E são secretados lá. Aí eu já vou entrar em outro processo. O monócito, ele segue um padrão um pouco diferente dessas outras células aqui. Essas outras células aqui já saem maduras para a corrente sanguínea, tá? O monócito, ele está quase maduro. Lá ele só vai madurar mesmo lá no tecido, quando ele atingir o tecido lesado, né? O tecido, processo inflamatório. E quem vai promover essa maturação? Justamente, tá? Esses fatores aqui. Essas citosinas e esses padrões aqui. Ok? Esses padrões aqui, eles vão participar coletivamente, cada um com a sua função. Depois eu vou explicar com mais calma. Tá? Ah, outra coisa. Eu só coloquei umas ilustrações aqui. Ilustrações não, umas observações, né? Pra vocês saberem o que cada sigla significa. Ok? De algumas siglas só. Tá? Ok, interferon gama, né? Fatores de necrose tumoral alfa, interleucina, né? Enfim, os padrões eu já disse, né? Os padrões eu já falei aqui, para voltar ao vídeo, ok? Bom, então aqui, ó, como ali no tino do mastócito, tá? Eu coloquei aqui um esquema muito resumido, tá? Célula-tronco, parecido com aqueles. Aqui só não tem as interleucinas envolvidas para maturação, para diferenciação do mastócito, tá? Não tem aqui nesse esquema, ok?
mas considere, né, que ele é um progenitor mieloide, tá vendo? Assim como o neutrófilo, o monócito, o eosinófilo, né? Ó, tá vendo que o mastócito também ele sai, é bem assim, ele sai como um precursor, ele tá aqui na medula, um precursor, e lá no tecido que ele vai, né, se diferenciar, acabar a diferenciação dele é mastócito, tá? O restante, né, tirando o restante das células mieloides, exceto, né, já maduram na, é, na medula óssea, né? Já sai para a corrente sanguínea maduro, tá? Ok? A plaqueta também, né? A plaqueta também. São fragmentos dessa grande célula aqui. Tá lá no outro slide também. Quando vocês forem ver o corte da medula, tá bem especificado lá, né? Enfim. Tá? Ok. Ah, e outro detalhe, né? As hemácias perdem um núcleo, né? Vem de células nucleadas, tá vendo? Aqui, processo de maturação, ela perde o núcleo, tá? Ela já sai aqui com uma hemácia e sem o núcleo. Ok. Eu vou terminar esse vídeo por aqui, tá? E no outro vídeo eu continuo. Ok, galera? Então eu vou continuar daqui no outro vídeo. Valeu!